Deus ele está focado não somente no ídolo, mas na adoração ao ídolo. Você pode ter ídolos com você hoje. Você pode ter objetos com você. Um celular se torna um ídolo, uma rede social se torna um ídolo. Um relacionamento se torna um ídolo. Você pode ter ídolos na sua vida, mas que não são idolatrados. Até então não havia o movimento de Deus, porque aquele bezerro já estava pronto. A noite toda passou. Eles comeram e beberam, mas só depois que se levantou, Deus mandou, desça. E muitas vezes nós estamos trocando coisas tão grandes por coisas tão miseráveis. Deus fez tanto. Tem tanta coisa acontecendo. E nós estamos se perdendo por coisas miseráveis. Pai amado, Pai querido, quero agradecer, meu Deus, por mais essa casa firme. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por ter trazido o nosso povo em segurança. Aqueles que estão chegando e aqueles, meu Deus, que estão pela transmissão. Eu agradeço, abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. E peço, Senhor, que o Senhor não nos permita, não nos deixe, meu Deus, nos distrairmos, perdermos o foco. Que o foco é Jesus. O foco, meu Pai, é o que o Senhor está fazendo por nós. O foco é o que o Senhor fez por nós naquela cruz. E esse sempre será o foco. Não é por mim, meu Deus, mas sim, meu Pai, será pelo Senhor. Por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor entregou, por aquilo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, sacrificou e liberou naquela cruz, Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que falamos, pecamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoe, Pai querido. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar a cada coração, e que cada coração, meu Deus, esteja aberto, limpo, puro. Meu Deus, a voz do Espírito. O Espírito está falando, meu Deus. O Senhor está falando, o Senhor sempre fala, e o Senhor novamente está falando. Eu peço, meu Deus, que ninguém, meu Deus, permita que um sentimento, um pensamento, meu Deus, uma vontade, meu Pai, algum tipo de situação que venha gerar um bloqueio para a atuação integral do Teu Espírito, meu Deus, para o aprisionamento do Espírito Santo, porque é isso que nós temos que viver, meu Deus, ser prisioneiros de Cristo. É isso, meu Pai, que nós precisamos buscar, ser conduzido, ser empurrado, ser brecado, ser levantado, meu Deus, e passar por qualquer situação, meu Pai, desde honra, tratamento, meu Deus, sempre pelo Senhor e confiando em Ti. Porque o Senhor é bom. E o Senhor, meu Pai, sabe de tudo. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe o que nós passamos. E o Senhor sabe o que nós estamos vivendo no dia de hoje. E que nenhum, meu Pai, tenha a mentalidade que está desamparado, abandonado, desprezado, perdido. Meu Deus, que está sendo um envergonhado, está perdendo o seu tempo aqui, Senhor. Que ninguém permita ser roubado, meu Pai, nesta proporção. Meu Deus, ouvir vozes mentirosas, acreditar em coisas enganosas, tomar decisões, meu Deus, pela vista, como Ló tomou e a pior decisão da vida dele. Meu Deus, por favor, conduza o nosso povo, conduza este trabalho, Senhor. Da mesma forma, meu Pai, que o Senhor permitiu, meu Pai, nós criarmos, estabelecermos essa casa firme. Algo, meu Deus, que no mundo dá para contar no dedo a igreja que faz. Nós pedimos que aqueles que valorizam, meu Pai, um trabalho como esse, o Senhor possa despejar como Isaac, 100 por 1, meu Deus. O sacrifício multiplicado por 100. Meu Deus, colheitas incalculáveis, inimagináveis, meu Deus,
Algo, meu Pai, que não se pode contar, não se pode segurar, não se pode, meu Deus, nem calcular, meu Deus. E que, como o Senhor diz na tua palavra, que as mentes, as cabeças possam girar, Senhor, de tanta bênção. Mas a principal é ver o que tem disponível, meu Pai, disponível em suas mãos, que é Jesus Cristo. Meu Deus, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez e obrigado pelo que o Senhor está fazendo por nós. Conduza este trabalho e que seja, sem dúvida alguma, um trabalho que venha dividir, meu Pai, o nosso mês, a nossa vida e principalmente a nossa mente. Uma renovação mental eu declaro sobre cada um de nós. Que ao ouvir esta palavra, meu Pai, decisões possa estar sendo tomada e nunca mais retroagir em nada. Porque como a tua palavra diz, o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Mas nós não somos este povo. Somos um povo, meu Pai, que temos um alvo e vamos conquistar esse alvo em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. É em nome do Senhor Jesus. Diga: muito boa noite para você. Declaro uma noite, uma semana e um mês poderoso, abençoado, vitorioso, cheio de novidades positivas, em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. É interessante. Deus manda palavras em momentos mais propícios. Palavras como como nós vamos falar hoje, a voz do sangue. É uma palavra que você precisa ter a mente focada 100% em Jesus. Porque quando eu começo a falar, muitas pessoas podem se distrair, porque ainda estão focados em coisas. Muitos podem ter a mente mais de Marta do que de Maria em momentos assim. Nós estamos falando da única coisa que importa, e muitas pessoas podem estar se perdendo, porque querem ainda coisinhas que se perdem, que se roubam, que se rasgam, que se quebram, que podem ser roubados, enferruja, que se desvaloriza, ao invés de focar na coisa mais importante na nossa vida. Repita comigo: Jesus Cristo. A cada dia o Espírito Santo nos conduz a um conhecimento mais profundo de Deus, sempre por meio do seu Filho, Jesus. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nós conhecemos a nós mesmos. E o conhecer a Cristo, conhecemos também a Deus. Cristo é chamado de a verdade, o Verbo e o Verbo que se fez carne. Tudo foi feito por Ele, para Ele seja glorificado em todas as coisas. Aquele que a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a glória como do unigênito, vindo do Pai. E João 1,14 diz, cheio de graça e verdade. Antes de tudo existir, repita comigo, Cristo já existia. Ele foi estabelecido como supremo, ele foi estabelecido como primogênito de Deus. O Espírito Santo nos alerta para não sermos roubados em coisas que não são vitais. Repita comigo, conhecer a Cristo é vital. O poder do seu sangue é vital. Ouvir a voz do Espírito é vital.
tocar em seu corpo quando celebramos a Santa Ceia é vital. Mas há muita coisa irrelevante e desnecessária, e é muito fácil nos prendermos às coisas pequenas e distrairmos e sermos roubados. Sangue significa que alguém inocente morreu. No livro de Hebreus, capítulo 9, vai firmar o que abordaremos aqui. A vida está no sangue. Repita comigo, a vida está no sangue. E o sangue possui uma voz que Deus entende. Pode repetir. E o sangue possui uma voz que Deus entende. Adão quer dizer homem de sangue. Você e eu temos sangue. Adão tinha sangue. Deus não tem sangue. Para eu entender, por exemplo, o mundo das formigas, eu teria que me tornar por um tempo uma formiga, e Jesus se tornou por um tempo um homem com sangue, para que por meio da sua condição humana pudéssemos entender profundidade com a profundidade e o mais importante, que é nos resgatar. Quando o Senhor fez o Éden e colocou o homem para desfrutar, ele disse que tudo o que fez era bom. Arbítrio. E não entende, ou melhor, muitos não querem entender que tudo que você planta, você colhe. E Deus quer que você escolha por Ele. E não existe escolher por Jesus sem sacrifício. Jesus é sacrifício, Jesus é redenção, Jesus é remissão. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado muito bom, Gênesis 1:31. O homem recebeu de Deus o livre-arbítrio, a liberdade para escolher. Alguém que pode se levantar e perguntar o motivo pelo qual Deus colocou aquela árvore no jardim? A resposta é que Deus, em nenhum momento, não tem sentido dar o livre-arbítrio para que a pessoa que não tem o direito de escolha. Aí que muitos tropeçam, ao invés de tomar as decisões em Deus, escolhem agir por conta própria. E Adão decidiu permanecer com aquilo que o Senhor lhe havia dado, que era a mulher. Embora tenha ouvido a voz de Deus, preferiu seguir o que Eva, que por sua vez ouviu a serpente. Tudo que Deus criou foi muito bom. E o homem, ele foi a obra-prima de Deus. E é por isso que muitas pessoas não entendem por que tanto ataque. Porque o diabo, ele quer destruir a obra perfeita, a obra-prima de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Deus. Por isso o diabo sempre tentou provocar a queda do homem, pois sabe que fomos feitos à imagem de Deus. Repita comigo, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Ainda assim o homem, Adão, escolheu ouvir a voz do mal. Desde a criação Deus já anunciava a necessidade de um Salvador. A lei foi estabelecida para revelar ao ser humano que o mundo precisava de redenção. No tempo da lei, quando o homem pecava, oferecia um sacrifício ao Senhor. Os mais ricos, nós vemos de ordem, mediante a condição que a pessoa tinha, oferecia o seu melhor. E é por isso que nós falamos na segunda-feira algo muito importante. Você não tem que se focar em quantidade, mas na qualidade. Se você foca em quantidade, você não faz. Se você foca em qualidade, você faz, porque você entende que o melhor é que vai ser aceito. E sempre repetimos a mesma coisa, a oferta da viúva foi a que chamou a atenção de Jesus. E naquele tempo,
Os mais ricos levavam novilhos e bois. Os de classe média, cordeiros, e os mais pobres ofereciam pombos e rolinhas. Como diz aqui o livro de Lucas 2. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Ao levar o sacrifício ao sacerdote, a primeira coisa que ele fazia era examinar o cordeiro para garantir que ele não tinha nenhum defeito. Os animais imperfeitos não eram aceitos, pois violavam os regulamentos e aquilo que Deus havia estipulado, estabelecido. Por isso que quando nós vemos pessoas dando coisas ruins, e quando eu digo ruim, não é que o objeto em si é ruim, mas a pessoa ela está oferecendo o que está sobrando. É no momento que ofertas assim, que não é o seu melhor, não são aceitas e entra na oferta de Caim. E é por isso que muitos não entendem por que a de Abel foi aceita, ou melhor, por que a de Abel foi aceita e de Caim não foi aceita. Porque Abel deu o melhor, deu as primícias. E Deus sempre vai pedir as primícias. Deus sempre quer o nosso melhor. Então Ele quer o melhor de tudo. Deus quer o primogênito de tudo. Deus quer as primícias de tudo. Repita comigo, Deus quer as primícias de tudo. Deus quer o primogênito de tudo. Malaquias 1. O filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que mereço? Se sou o Senhor, onde está o respeito que me deve? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Oferecendo comida impura sobre o meu altar e ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, quando vocês, repitam comigo, quando vocês trazem animais aleijados ou doentes, isso não é errado? Pergunta para essa pessoa, isso é certo ou errado? Será que vocês atenderiam? Diz o Senhor dos Exércitos. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício de comunhão tirado do gado ou do rebanho, quer para cumprir um voto, repita comigo, quer para cumprir um voto, quer como oferta voluntária, o animal será sem defeito. Para que seja aceitável, cego, aleijado, mutilado, com feridas, sarnas ou outras infecções, nem apresente quaisquer desses animais como oferta ao Senhor, feito por fogo sobre o altar. Antes de eu continuar, quero fazer um paralelo com esta palavra aqui, que eu tinha pego agora à tarde. Êxodo 34, 25. Vou ler do 25, mas... Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa de Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe. Escreva essas palavras, porque de acordo com ela eu que faço aliança com Israel. E tem uma aqui antes, aqui. Essa aqui é, por isso que as pessoas não entendem. Quando a gente fala de oferta, a oferta era sempre voltada à oração. Então você se apresentava 3 vezes ao ano para buscar o perdão dos seus pecados. Faziam aquele processo, né? Você chegava, colocava a mão sobre a cabeça do seu sacrifício, do seu animal sem defeito, ou boi,
ou ovelha, ou carneiro, ou cordeiro, ou rolinha, ou pombinha. Colocava a mão, o sacerdote verificava que não havia defeito, e ali havia o que? Aquela transferência e o sacrifício. E às vezes as pessoas falam, mas Jesus me aceita assim, eu não preciso tal, não preciso sacrificar, tal. Olha aqui, ó, só dê uma olhada, olha que interessante o 20. Resgate com o cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Se porém não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Agora repita comigo. Repita comigo a última frase. Ninguém, olha para essa pessoa e fala, ninguém compareça perante a mim. Olha para suas mãos, de mãos vazias. Então, não enxergue que Deus quer o dinheiro. Não. Você que precisa oferecer, porque é você que precisa da bênção. Isso é algo que destrava, te conecta a Deus. Tanto que ofertas, que eu vou voltar à palavra inicial que eu quero, mas tanto que nós falamos que oferta, ela gera prosperidade, não riqueza. E a prosperidade é totalmente diferente de riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. Então, a oferta pode gerar, sim, cura, libertação, destravamento, restauração, restituição, abundância, prosperidade, vida, tanto que João 10,10 fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então Jesus é o primeiro a falar de sacrifício. Abel e por assim vai. E por assim vai embora. Desde Noé, quando saiu da arca, desde Abraão oferecendo o seu filho, e por assim vai, e por assim vai. Então você que não concorda com isso, você está perdendo a sua vida. Porque Jesus é o sacrifício sem defeito. Ele é. Então se o próprio Pai enviou seu Filho por nós, como um entregue, como cordeiro sem defeito, para levar o pecado do mundo sobre ela, ou seja, nós não vamos nos aposentar, nós não vamos cumprir os maiores princípios da Bíblia? Continuando. A pessoa então colocada de mãos sobre o cordeiro, transferindo a ele todos os pecados que havia cometido, o cordeiro inocente sacrificado pelo sangue derramado em seguida, era queimado sobre o altar de bronze, e esse ritual ocorria anualmente, garantindo à pessoa o perdão pelo pecado. Ainda Êxodo, por um ano. Êxodo 24 diz, Moisés foi e contou ao povo todas essas palavras do Senhor e todas as leis. Todo o povo respondeu em uma só voz. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Este versículo mostra o compromisso do povo a obedecer às ordens de Deus. No entanto, foi no contexto da arrogância do povo, liberado por Arão, quebrou o primeiro mandamento que proíbe a adoração de outros deuses e ídolos. Quando nós lemos em Êxodo 32, eu quero ler para você em duas versões. Primeiro quero ler aqui, pode colocar aqui na primeira, aqui na versão NVI, depois eu vou para a mensagem aqui. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniram-se em torno de Arão e lhe disseram, venha, faça para nós um Deus que vá à nossa frente. Antes de continuar, eu quero que você preste atenção a algo muito importante. Quando demorava. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte. O primeiro versículo fala o erro da maioria das pessoas. Não sabe esperar. Não consegue esperar. E eu falei sobre isso ainda na segunda-feira. Para cada semente, para cada verdura, para cada fruta, existe um tempo de maturação. Um tempo da colheita. Sim ou não, pessoal? Então não adianta, uma pode durar um mês, outra pode durar um ano para sair, para nascer.
O problema é quando você não sabe esperar e quer fazer do seu jeito, como falamos na semana passada, quer acender a sua própria tocha. Quando muitos querem acender a sua própria tocha e criar o seu próprio fogo. A Bíblia diz, você será atormentado. O que o povo fez foi uma loucura. E o que o Arão fez foi uma loucura maior ainda. Eu lembro de uma pessoa que falou uma vez comigo, e eu falando para essa pessoa, espera o tempo certo, Deus vai preparar uma mulher para você. Espera o tempo certo. Espera o tempo certo. E aí um dia essa pessoa fala, bispo, tal, uma pessoa me apresentou tal pessoa, tal, que não sei o quê, e eu estou falando com ela, mas essa pessoa é de Deus, não sei o quê, tal. Né? Aquele povo também dizia que era de Deus, né? O outro também que trocou Jesus por Barrabás também dizia que é de Deus. Enfim, vou nem entrar nisso para a gente perder tempo. Eu falei, e outra coisa, o diabo nunca vai te apresentar algo ruim. As pessoas não entendem isso. O diabo vai te apresentar algo que parece que é bom. O fruto era bom, senão não seria comido. Sim ou não, pessoal? No Jardim do Éden. Então sempre parece algo bom. Mas quando você decide pela sua necessidade, pelo seu estômago e não pelo discernimento que vem de Deus e por aquilo que você ouviu, e está decidindo por aquilo que você viu, quando o povo viu e não o povo ouviu, é o que acontece isso. A necessidade gera cegueira. E eu falei para essa pessoa, olha, não faz isso, espera. E o negócio foi indo, falei, espera, tal. Não, sentindo, está tudo alinhado, bispo. Eu adoro isso. Está tudo alinhado, bispo. Eu falei assim, e daqui eu já vejo o senhor fazendo casamento. Eu falei, eu não vou fazer esse casamento. Falei desse jeito para a pessoa. Eu não vou fazer. Eu não conheço a pessoa e você, já não sei quantos casamentos você passou por aí. Eu não vou compactuar com isso. Eu gosto da pessoa, muito. Mas eu gosto mais da alma dela e eu amo mais a Deus. Eu não vou, independente da condição que essa pessoa pode trazer para a igreja, eu não vou vender a alma dela por nada. E eu falei, eu não vou. E o que acontece? E o que aconteceu no final? A pessoa falou assim, bispo, até hoje, passei em várias igrejas, mas nunca pastor me confrontou. Eu falei, prazer, eu sou Ministério Mudança de Vida. Aqui tem confrontamento. E se não tivesse tanto confrontamento, não havia mais cadeira essa igreja. É ou não é? Ou melhor, não havia mais espaço para as pessoas sentarem. Não haveria mais espaço disponível, cadeira disponível. É porque essa igreja se preocupa mais com a sua salvação do que com o seu bolso. E se você entende isso, você entende que aqui a gente fala, é Jesus. É do abençoador e não da bênção do abençoador. É a consequência. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui é reino de Deus. Aqui não tem gente perfeita, mas a intenção é perfeita. E aqui o que conta é a intenção, e sempre foi. Muitas vezes a bispa falava para mim, Fer, eu posso errar no tom, mas não erro no conteúdo. E às vezes a gente vai errar no tom, mas não vai errar no conteúdo. Porque o conteúdo sempre estará certo, porque o conteúdo é baseado na palavra de Deus. E aqui, o povo não sabia esperar, não consegue esperar nada, e sempre é assim para maldita. Não vou usar maldita, vou usar outra palavra mais leve. Não vai levantar a gente aqui. Então sempre é assim para as coisas que vai gerar as vontades dessa pessoa e não a vontade de Deus. Porque Deus, Ele quer que você busque cumprir as vontades dEle e não as suas vontades. O Evangelho não é para você cumprir as suas vontades, mas cumprir as vontades de Deus. E é assim que você será feliz. Porque as nossas vontades geram o eu.
As vontades de Deus já eram eles. Nada, não tem como. Sempre é assim. Então, assim, nós precisamos entender uma coisa. Aquele povo ficou mais de 430 anos, 450 anos, mais de 400 anos, sendo humilhado. E esperaram. Mas aqui, quando você vê aqui no final, ó, quando você vê mais para o final, você vê que no dia seguinte, o Arão organizou a festa, e eles foram, e na hora que eles se levantaram, é porque aqui não está, mas eu vou ler aqui para você. Com a demora, eu vou ler na mensagem, que aí você vai entender o contexto. Quando a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Repita comigo, ficar inquieto. O problema é isso, as pessoas ficam inquietas. Elas se reuniram em torno de Arão e disseram: tome uma atitude, Arão. Você não está vendo o que Moisés está fazendo? Faça deuses para nós, para que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? Arão respondeu: retirem as argolas de orelha. Retirem as argolas de ouro das orelhas de suas esposas, filhos e filhas, e tragam tudo para mim. Eles obedeceram, e as argolas de ouro, repita comigo, bem forte, pessoal. E as argolas de ouro passaram das orelhas do povo para as mãos de Arão. Uma pessoa inteligente, que tem o discernimento e é guiado pela palavra, sempre vai se preocupar com aquilo que está ouvindo. Porque tudo que você ouvir vai se transformar nas suas obras. Amém, pessoal? Então, se o primeiro que falou aquela asneira do esse Moisés tivesse sido calado, e o outro que estava ouvindo não desse crédito ao que o outro está ouvindo, peraí, eu conheço Moisés. Ele é o mesmo que você está falando, o que nos tirou do Egito. Nós éramos escravos, apanhava de manhã, tarde e noite, não tinha horário para dormir. Os nossos filhos eram queimados, jogados no Nilo. Era uma vergonha, era uma humilhação. Nós éramos escravos. Estamos livres agora. E se o primeiro tivesse parado, não tinha chegado nesse ponto. Amém, pessoal? O que falta é gente que para o outro, não dá ouvido que o outro está falando. O que falta é pessoas que deixam o outro falando sozinho. Eu não vou te ouvir. E tudo que eu ouvir eu vou levar para uma liderança que vai consertar isso. Uma liderança, e eu não vou falar para o outro. Porque um vai tirando da orelha do outro, um vai falando de tirando da orelha do outro, tira a orelha da mulher, tira a orelha do filho, vai tirando, todo mundo vai tirando da orelha do outro. E no final, dá para a mão. E vai usar o quê? Em obras erradas. Não vai fazer o que é certo, não vai fazer aquilo que é correto. Por quê? Porque está ouvindo coisas erradas. Começa a ouvir as suas vontades, começa a ser facilmente influenciado e se esquece facilmente o que Deus fez na sua vida. Se esse povo tivesse lembrado, e se um tivesse falado, peraí gente, eu vou lembrar o que nós vivemos até hoje, eu vou falar o que Deus nos fez até hoje, vamos esperar. E o que mais me pega é que era um dia, faltava um dia para Moisés, dava 40 dias, mas no outro dia, eu vou ler aqui para vocês, passaram das orelhas para as mãos de Arão, ele derreteu tudo aquele ouro e modelou com uma ferramenta de escultor. Mais uma vez andando com ferramentas de ídolos, isso é outro culto. A forma de um bezerro, a reação do povo foi de entusiasmo, são esses os nossos deuses, os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Um líder fraco, né? Arão, percebendo que eles queriam, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã será o dia de festa do Eterno. Lembra muito de Jeroboão essa atitude.
No dia seguinte, bem cedo, o povo se levantou, oferecendo as ofertas queimadas, e trouxe paz, e todos se sentaram para comer e beber, dando início à festa, e foi uma festa desenfreada. Coloca para mim na NVI, esse versículo 6, por gentileza. Coloca para mim na NVI, rapidinho. O versículo 6. Aqui. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber. E levantou-se para se entregar à farra. Um povo que se posicionou inteiramente para o pecado. Só ali, no 7 você vê. Coloca no 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Até então, Deus está focado não somente no ídolo, mas na adoração ao ídolo. Você pode ter ídolos com você hoje. Você pode ter objetos com você. Um celular se torna um ídolo, uma rede social se torna um ídolo. Um relacionamento se torna um ídolo. Você pode ter ídolos na sua vida, mas que não são idolatrados. Até então não havia o movimento de Deus, porque aquele bezerro já estava pronto. A noite toda passou. Eles comeram e beberam, mas só depois que se levantou, Deus me mandou: desça. Sim ou não, pessoal? Estão me entendendo? Amém, pessoal? E muitas vezes nós estamos trocando coisas tão grandes por coisas tão miseráveis. Deus fez tanto. Tem tanta coisa acontecendo. E nós estamos se perdendo por coisas miseráveis. Tem coisas que já estavam. Aquele bezerro era o brinco. O bezerro de amanhã é o brinco de hoje. É o mesmo material que foi usado. E o mesmo material que foi usado, mas não foi idolatrado. Mas depois eles estavam se idolatrando. Aí eles escolheram e eles se levantaram. Eles se levantaram. Eu lembrei ainda de 3 cultos atrás, há 2, 3 domingos, que a bispa falava de Ana. E Ana se levantou. Ou seja, você pode se levantar para o pecado, mas você pode se levantar para a santidade e para a purificação. Você pode se levantar, você tem o poder da escolha. Porque se levantar, muitos se levantam. Muitos se levantam. Muitas vezes, talvez essa igreja, todo mundo, eu acredito que a grande maioria, vamos dizer 90% no mínimo, não vai trabalhar amanhã. Por que essa igreja não está igual domingo? Talvez se levantaram para viajar, se levantaram para ir para uma festa, talvez se levantaram para cair, para deitar, para descansar. Talvez muitos que estão me vendo pela transmissão poderiam estar aqui, porque o se levantar é uma escolha, depende de onde você está se levantando. Ana se levantou e dali as coisas aconteceram e mudaram a vida dela. O povo se levantou e dali foi a desgraça do povo. Eles se levantaram e Deus disse: para, desce. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias. Talvez faltava poucos dias. Isso que me deixa chateado muitas vezes. Porque falta tão pouco. Eu lembro de um culto ainda, bispo, para falar daquele homem que ele comprou aquela fazenda e procurando ouro, né? E depois que cansou, vendeu para outra pessoa e só estava 1 metro para encontrar a maior reservatório de ouro, né? Que aquelas pessoas tornaram bilionárias. Faltava 1 metro só. Faltava dias para ele descer. Mas quando as pessoas não estão focadas na coisa certa, elas começam a ficar inquietas. Elas começam a ficar inquietas. E começam a ficar inquietas.
E se não tiver um líder que para você, alguma coisa vai parar. Se tivesse um líder que falasse, parem com isso. Mas não, é um líder que deu a direção e ainda já sabia o que o povo queria. E ele foi e organizou certinho o que o povo queria. Ele deu o que o povo queria. E nós estamos aqui não para dar o que você quer, mas é o que você precisa. Porque querer, ninguém queria estar aqui de verdade. A sua carne não deseja estar aqui, mas teu espírito almeja, tem sede de Deus. E se você entrou e já deixou isso aqui, ó, dentro do carro, eu não quero nem andar com relógio, porque aqui, ó, quando eu entro na casa do Senhor, eu vou cumprir a palavra. Não se apresse para sair da presença de Deus. Aí sim, você vai aguardar, porque falta dias para Moisés descer, para as coisas acontecerem, para um novo tempo, um novo ciclo, para uma história ser construída. Mas não, muitos querem, desejam, arrumam, porque eu tenho certeza, é por isso que existe o livre-arbítrio. Você não precisa estar aqui. E se você quer arrumar uma igreja que fale o que você gosta de ouvir, você vai arrumar fácil. Uma igreja que vai passar a mão na sua cabeça, vai ter muitas. Igreja com líder Arão é muitas, líder Moisés é poucas. Moisés só teve um. E quando eu falo isso, eu estou dizendo algo exclusivo, algo muito difícil de encontrar. Porque eu sei que tem igrejas corretas. Mas quando você encontra a sua igreja, e você sabe que aqui que Deus te plantou, você vai frutificar, você vai crescer, você vai se permitir ser adubado, você vai permitir dar frutos, você não vai, no meio de um vinhedo, ser uma figueira infrutífera. Você vai dar frutos. E você só vai dar frutos se você obedecer a Deus e não obedecer a você. Porque nossa carne sempre vai desejar estar na cama, debaixo da coberta, nesse friozinho, né? Sempre aquela coisa bem quentinha. Uma vez eu falei com um líder, e ele ligou e falou, bispo, eu quero confessar algo, eu perdi o horário. Porque aqui, o ministério é assim, gente, o nível de integridade é esse. Nesse nível. Bispo, eu perdi o horário, eu abri a igreja não no horário que tinha que abrir. Eu abri 1 hora, 2 horas depois. Peço desculpas, eu estou falando aqui, nunca ninguém ia saber. Ele quis falar. Eu peço desculpa e eu estou pronto para todas as consequências. Eu falei, parabéns por ter falado, porque esse é o nível de confiança que eu quero. Mas eu preciso te ensinar algo. Se nós não vencermos um travesseiro, um cobertor e uma cama, o que nós vamos vencer na nossa vida? Se nós não vencermos um travesseiro, um cobertor e uma cama, se nós não vencermos uma distância, se nós não vencermos um relógio, um despertador, o que vamos vencer nessa vida? Se nós não vencermos, eles tinham tudo, mas é a inquietação. As pessoas estão inquietas. Querem muito, querem algo, e não aguentam esperar. E não aguentam, e começam a fazer seus bezerros de ouro, querem acender suas próprias tochas, querem fazer as suas fogueiras, e só se dão mal, e atrasam a sua vida. Esse povo podia ter um fim diferente, mas dali foi uma devastação. Chamou os levitas, e ele disse, matem tudo. Matem aqueles que adoraram. E no final eles foi estabelecido, Deus estabeleceu o povo de Levi, e ali você vê que é algo muito importante, que eles mataram irmãos, pais, mães e filhos. Ou seja, para mostrar que é Deus acima de tudo. Ninguém pode tirar você do foco. Ninguém pode fazer você criar bezerro de ouro e atrasar o seu propósito. Ninguém. É Deus, família, igreja. Mas é Deus em primeiro lugar.
Bispo, mas a família é importante, minha mulher, minha esposa. É Deus, é Deus. Vão ter que se submeter a você. Se você estiver alinhado em Deus, vai acontecer. Mais dias ou menos dias, vai acontecer. Mas nós precisamos escolher aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo. É justo você escolher a Deus. Deus, Ele enviou o seu Filho por você. Ele foi à cruz por você. Como um cordeiro em silêncio, sem defeito. Ele não falou nada, Ele derramou o sangue dele por nós. E é por isso que hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E é por isso esse culto. Jesus é a nossa propiciação. Quando Deus olha para nós, quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus, Ele vê o sangue de Jesus e é por isso que somos justificados. Você precisa estar coberto pelo sangue de Jesus. Porque nós, a nossa essência, a nossa justiça é chamada de trapos de imundície. Então nós não conseguimos nos justificar. Quanto mais justo você acredita que você Deus, Ele diz que a sua justiça é como trapos de imundície. Mas se você estiver coberto pelo sangue de Jesus, você tem tudo. Você é salvo, você é curado, você é livre. Existe uma voz no sangue. E essa voz se chama Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que, por gentileza, você feche os seus olhos e tome uma decisão hoje de não mais ser esta pessoa que busca se justificar por atitudes que parecem éticas, morais, mas não são voltadas a Jesus. Porque muitas pessoas falam, bispo, eu faço certo, eu não minto, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e olha como está a minha vida. Olha, se você pegar a vida de Davi, Davi ele matou muito mais do que Saul. E Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi errou, Davi matou, Davi adulterou. E a raiz de Davi nasceu o nosso Redentor. Então o que vai contar as suas intenções e motivações? O que vai contar as suas decisões diárias de falar, eu nego-me, eu negue-se a si mesmo, pego minha cruz e sigo. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. A Bíblia diz que se você buscar perder a sua vida por mim, pelo Evangelho, você será salvo. Mas aquele que lutar e buscar salvar a sua vida, perderá a sua vida. Então a nossa vida só existe por Jesus Cristo. Decida hoje. Eu estarei hoje voltando para um lugar que um dia estive. É tudo por Jesus, é tudo por Ele, é tudo para Ele.
Em Levíticos 17 diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu dei vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que traz, é o sangue que faz propiciação pela vida. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal. Porque a vida de toda a carne é seu sangue, todo aquele que comer será eliminado. Em 1 Pedro diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi por prata e nem ouro, não foi por prata e nem ouro, por prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, uma vida sem propósito, mas pelo precioso sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado a sua justiça. Ou seja, aquele pecado que aquele homem, aquela mulher tinha no Antigo Testamento, era transmitido, o seu sangue era aspergido por cima do propiciatório. E ali, por aquele animal inocente, lhe era perdoado, por o sangue derramado. E hoje, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Hoje não é um sangue visível, mas é o sangue de Jesus que você, pela fé, você acredita e você é revestido. E quando você é revestido, o que acontece? Demonstrando a sua justiça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. E quando nós somos justificados, nós somos abençoados e nós recebemos graça. E a graça não tem preço, a graça é um favor, e uma graça é uma graça imerecida. Eu não mereço, mas Jesus fez isso. O Pai mandou seu filho por nós, e nós recebemos graça, para nos tornarmos as pessoas mais poderosas dessa terra. Porque você se torna uma pessoa poderosa quando você consegue vencer as suas vontades. E você se torna uma pessoa poderosa. E com Jesus e pelo sangue de Jesus, nada é impossível para você. É pela graça, que veio de um sacrifício santo, que é liberado por Deus, através do seu Filho, para nos justificarmos. Ou seja, o sangue de Jesus tem poder, sim! E se nós não estamos usando este poder, é porque você não está querendo usar este poder. Você não está vendo o que foi feito por você. Você não está olhando para a cruz. Olhe para a cruz, porque é ali que vai te liberar este poder. É pela cruz, é pelo sacrifício, que vai te fazer essa pessoa poderosa. Pelo sangue de Jesus Cristo. Fale com Deus. Ore a Deus. E peça para o Senhor, se tem algo que te separa. Peça para Deus: meu Deus, me perdoa. Eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não consigo nada.
Me revista com o teu sangue. Jesus, passa com o teu sangue sobre a igreja. Passa por teu sangue. Passa com o teu sangue, meu Pai, sobre a igreja. Seja cheio do Espírito Santo. Veja, Deus está revestindo o teu povo com este fogo, com este sangue inocente que foi derramado por você. E hoje Ele está te justificando pelo sangue de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Fale com Deus nesse momento. Fala com Deus. Fala, Jesus, eu preciso de Ti. Vem sobre mim, muda minha alma, muda meu coração. Eu quero nascer de novo. Eu não quero mais viver assim. Há tanto tempo eu estou agindo com o meu estômago. Chega de viver pelo seu estômago. Viva por aquilo que Ele disse que você é, por aquilo que Ele liberou para você, pelo poder da cruz, pelo sacrifício da cruz. Deus te deu o poder mais poderoso, o poder de Jesus Cristo, o poder sobre a morte. A Bíblia diz que Deus o glorificou e o ressuscitou. A Bíblia diz que Deus o glorificou. Deus o glorificou e ressuscitou. E quando você pega esta palavra no grego, ele tem um sentido de reconhecer a grandeza e o valor de algo ou alguém. Ele tem um sentido de exaltar. Ele tem um sentido de magnificar e louvar. Mas ele também pode significar algo glorioso, ou fazer que algo apareça. Através do sangue de Jesus, Deus, Ele nos exalta. Ele nos mantém em lugares altos e faz a cada um de nós aparecer. Quando você está revestido pelo sangue de Jesus, as pessoas não podem te negar. Você não é. É como esconder um candelabro debaixo da mesa. Não dá para apagar a luz que vem de Jesus Cristo na sua vida. Então se ilumine por Jesus. Jesus, Ele é a luz, Ele é o sal. Ele te chama para você repetir e se colocar neste lugar. Fala com Deus nesse momento. Entrega a sua vida ao Senhor. Fala, Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Porque o poder da ressurreição de Cristo está sobre nós. Se você estiver revestido pelo sangue de Jesus, você tem graça. E esta graça é aquilo que te faz aparecer. É aquilo que te faz se levantar. Se levante em Deus hoje. Se levante no Espírito. Fala com Deus e fala, meu Deus, eu preciso de Ti. Senhor, passa com o Teu sangue, meu Pai. Passa do Teu sangue, meu Pai, sobre a igreja. Passa do Teu sangue, meu Deus, sobre a igreja. Meu Pai, que cada um, meu Deus, seja hoje revestido, redimido. Meu Pai, coberto pelo sangue de Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. E eu peço, meu Deus, que toda mornidão,
que toda escassez de miséria espiritual, que todo bloqueio, meu Deus, que todo cansaço, meu Pai, seja arrancado hoje aqui. Eu declaro que todo peso espiritual, todo sentimento, pensamento, todas as trevas que estavam sobre você, eu declaro que está quebrado, anulado, cancelado. Seja livre neste momento. Eu declaro que você está livre. Seja livre nesse momento. Veja o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo sobre a sua vida. Veja o Espírito Santo tomando a sua vida. Veja Jesus tomando, revestindo você. Veja o Espírito Santo te abraçando, te aquecendo, te incendiando, te revestindo. Veja a graça, o poder. Veja o que o Senhor está fazendo na sua vida. Abra sua boca e fala: meu Deus, eu preciso ser cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado pelo poder do Espírito, pelo poder de Jesus Cristo. Veja o que o Senhor está fazendo na sua vida. Seja curado, seja livre, seja livre, seja curado, seja livre, seja curado neste momento. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo neste momento. Teu sangue é o que basta pra mim. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue é o que basta. Eu creio que Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corpos. Se você diz: bispo, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Fala: bispo, eu não consigo sozinho, eu preciso ser cheio do Espírito. Eu quero ser batizado. Eu quero ser revestido, redimido. Eu quero, a partir de hoje, ser livre. Se você quer ser livre hoje, venha na frente, e hoje Deus vai te libertar aqui. Hoje o Senhor está te libertando. Hoje o Senhor está libertando você. Se você quer ser livre, venha. Ajoelhe nesse momento. Eu quero que você se coloque aos pés da cruz. Se coloque aos pés da cruz e fala: Jesus, eu não tenho para onde ir. Eu só tenho o Senhor. Se o Senhor não estiver, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Não pense, você que está na sua cadeira, ainda pensando, para de pensar e faz pela fé, porque é tudo pela fé. Pelo sangue de Jesus, Deus disse, é pela propiciação de Jesus Cristo, pela fé. É pela fé. Se você não fizer pela fé, não tem outra maneira. E é pela fé. Hoje é pela fé. Sempre será pela fé. Se derrame ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso. Me perdoa.
Me perdoa se eu errei, se eu falei, se eu entristeci o Senhor. Eu me ajoelho, eu me rasgo na tua presença. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu não quero mais guiar a minha vida porque eu não sei guiar. Reconheça que você não sabe guiar a sua própria vida. Reconheça que você não consegue sozinho. Reconheça que sem Jesus você não é nada. Que você é um saco vazio, sem propósito, perdido. Reconheça. Jesus quer pessoas que reconheçam que Ele está acima de tudo e de todos, e tem um poder sobre tudo e sobre todos. Fala com Deus nesse momento. Os pastores, líderes, coloque a mão e ore com essa pessoa. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo neste momento. Seja cheio. E você só vai levantar hoje, quando você for batizado no Espírito. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da libertação. Seja livre. Seja livre, seja livre, livre, livre. Seja livre. Seja livre. Liberta o cativo agora, e eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que Deus, teu sangue é o que basta, Deus, pra mim. Eu creio que Deus, tu és o mesmo, tu não mudou, eu sei, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu creio que Deus, teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que Deus, teu sangue é o que basta pra mim. E não há nada, e não há nada, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E
basta pra mim. Seja cheio. Não permita sair dessa noite sem estar tomado pelo poder do Espírito. O Espírito Santo está se movendo aqui hoje. Veja o rio do Espírito se movendo na tua vida. Diga: enche-me, meu Deus. Enche-me, 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 enche-me. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Deus. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Fala: meu Deus, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Ora, cara, samana, canamanaias. Ora, caçares. Seja cheio. Não extingue o batismo. Não extingue. Não extingue. Abra sua boca e fala: Jesus, eu preciso de Ti. Seja cheio, cheio, cheio. Glórias, 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 glórias. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Ora, sara, cara, batara, batata, daia, baracaça, dalas. Ora, tamanessa, baracaça, data, batata, cabadas. Ora, sara, calaças. Entra. Ai, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche, Senhor. Enche, meu Pai, nosso povo. Seja batizado no Espírito. Seja incendiado. Veja as línguas de fogo descendo. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. 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 Cheio do Espírito. Seja cheio. Ora, cara, sabasanas. Ora, calamanas, samana, baracamanas. Ora, camatinas. Ora, caçamanas. Enche. Enche. Enche, Espírito Santo. Enche. Enche. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ora, cara, sonora, batadas. enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, enche-me, ó Pai, enche-me, Senhor, até transbordar, transborda, transborda a tua glória, transborda a tua glória.
Você que está aqui na frente e não foi batizado e diz: eu quero ser batizado, eu não vou sair daqui sem ser batizado, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Levanta as suas mãos, você que está aqui na frente, e fala: bispo, eu quero ser batizado hoje. Ali, ó, olha ali, pastor, no canto. Quem diz: bispo, eu quero ser batizado, eu não vou sair daqui assim. Fala, pode levantar. Fala: bispo, eu não fui, mas eu quero. Levanta as suas mãos que o obreiro, um pastor vai falar, vai orar por você. Bispos, pastores, ninguém vai sair daqui sem ser batizado no Espírito hoje. Nós vamos ser batizados. A partir de hoje começa um novo tempo, um novo ciclo na igreja, em nome do Senhor Jesus. Oh, mantém o Espírito, meu Deus, vai batizando, meu Pai, vai batizando, Espírito Santo, vai batizando, seja cheio, enche, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, cheio do Espírito Santo. Derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, enche-me, Deus, eu te peço, enche-me, Senhor, Espírito Santo, enche, Senhor, enche-nos, Deus, enche-me, meu Deus, enche-nos, meu Pai, meu Deus, enche-nos, meu Pai, enche-nos, até transbordar. Derrama sua glória, derrama Espírito Santo, enche-me, ó Pai, até transbordar. Derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-nos, Deus, Senhor, enche cada um de nós, Jesus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, ó Pai, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus. Sua glória, derrama Deus a sua glória. Enche-me, ó Pai, enche-me, Espírito Santo. Vem, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Meu Deus, Senhor, eu peço que o sangue de Jesus seja derramado sobre cada um de nós. O sangue de Jesus tem poder sobre você, sobre os seus olhos, ouvido, boca, coração. O sangue de Jesus tem poder sobre as suas mãos. O sangue de Jesus tem poder sobre os seus pés. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, sobre o ministério, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus, meu Deus. Há poder no sangue de Jesus. 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 Meu Deus. Meu Deus. Eu peço, meu Pai, que mudanças reais, visíveis, palpáveis, meu Deus, possam ser vistas a partir de hoje. Troca os corações, meu Deus, corações de pedra
troque, meu Pai, por corações de carne. E que hoje, meu Deus, o nosso povo possa estar assumindo, meu Pai, a sua posição como uma pessoa, Senhor, através do sangue de Jesus, a pessoa mais poderosa dessa terra. Que nenhum de nós, meu Deus, venha retroceder, mas seja, meu Deus, daqui para frente, é de glória em glória e de vitória em vitória, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, a igreja. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu abençoo, meu Deus, a cada um, meu Pai, que está aqui, a cada um que está pela transmissão. Eu peço, meu Deus, que hoje se torne um divisor de águas, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. Que o Senhor reescreva as histórias hoje aqui, meu Deus. Reescreva as histórias. Apague, meu Deus, com a sua borracha, e que a indignidade, meu Deus, da juventude seja esquecida. Meu Deus, que tudo venha a ser esquecido, enterrado hoje aqui. E que comece um novo tempo na vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo, pelo aquilo que o Senhor fez e pelo aquilo que o Senhor fará, em o nome do Senhor Jesus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.